Preciso aprender a vender? Olá, acelerados! Vou falar hoje sobre esse tema. Por que eu preciso aprender a vender? Qual a importância de eu aprender a vender? E olha, esse tema não é apenas para você que trabalha com vendas, para você que é vendedor, para você que é líder de equipe, para você que é empreendedor. Não! Você que, dependente da profissão que você faça, que você acredite que não precise vender, esse tema é para você. Vem comigo que eu vou falar a importância de saber vender. Começando pela informação importante, temos um déficit cultural quando se fala em vendas. Porque na maioria das vezes se pensa assim, bom, eu tenho uma profissão que na verdade não existe uma necessidade de eu vender. Tem certeza? Se você vai para uma entrevista de emprego, você precisa aprender a se vender. Muitas das vezes já fiz várias entrevistas onde a parte final, onde eu pergunto por que eu deveria contratar você, é a parte que as pessoas mais se perdem, ou seja, é a grande oportunidade que se tem do candidato dizer, agora é minha oportunidade, eu preciso saber me vender. Ou, independente se você vai fazer uma entrevista ou não, se você quer crescer dentro da tua empresa, você também precisa se vender dentro da empresa. Olha que coisa importante. Além do fato de entender que não podemos parar, mas precisamos estar sempre crescendo, eu também tenho que me vender. Se eu sou um arquiteto, eu preciso saber vender o meu conceito de projetos. Eu preciso tirar isso da gaveta. Não, por mais qualificação que você tenha, se o que você tem está guardado na gaveta e você não sabe apresentar, isso não tem valor nenhum. Porque você precisa saber vender. E quando eu digo saber vender, até aquela viagem que você fez e que você compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, que viagem maravilhosa. Pense numa viagem boa. Olha, eu fui bem atendido. Olha que lugar fantástico. Olha, eu nem acreditava que aquela cidade fosse desse jeito. Você está vendendo essa cidade. Lógico, não é nada monetizado. Mas parece que quando entra a monetização, e aí a gente entende, não, eu não posso vender. Ora, as pessoas gostam de comprar. Talvez a forma de você vender não esteja agradando-as. Independente se você está trabalhando diretamente com um produto ou serviço, é importante você saber vender. Deixa eu te falar aqui uma outra coisa. O profissional de vendas, ele não pode ser considerado como um profissional desqualificado, do tipo, esse cara está vendendo porque ele não é um profissional e não achou uma oportunidade no mercado. A gente escuta muito isso parece que virou aí um chavão. Lógico, tem diminuído bastante, mas o profissional de vendas, quando eu falo profissional, eu estou me referindo exatamente àquela pessoa que sabe se desenvolver. O profissional de vendas, ele precisa ter uma habilidade relacional muito grande. Olha a coisa interessante. Ele precisa sim saber lidar com o relacionamento. Porque por mais que ele seja um bom vendedor e ele não tenha essa habilidade, ele vai afastar as pessoas. E as pessoas vão começar a perceber. Eu sou um empreendedor e aí tem pessoas que vendem bem. Que bacana, você tem um time bom de vendas, mas até você como empreendedor precisa saber se relacionar com os teus fornecedores, precisa saber se relacionar com pessoas que também vão abrir portas. Olha que coisa interessante. Então, a habilidade do relacionamento, ela é fundamental. Então, o profissional de vendas precisa estar com essa habilidade em alta. Olha a segunda habilidade que o profissional de vendas precisa ser qualificado. A habilidade emocional. Sim, a capacidade emocional, ela chega a ser uma das maiores no contexto de venda. Por quê? Porque esse profissional tem que saber lidar com as pressões externas e as pressões internas. Seja meta, seja mercado, seja o seu gestor, seja o próprio cliente que muda, seja o produto, seja o desafio daquele produto que ele não é tão simples para vender, mas precisa sim saber vender, precisa colocar para fora, a empresa precisa de você para vender esse produto, seja com agregar aquele produto principal com outros produtos, seja saber lidar também com o emocional do cliente, que não é fácil. Tem clientes que não são fáceis de se comunicar, então ele também tem que saber se controlar, saber dizer as palavras certas na hora que ele pensa em falar palavras que não podem ser faladas naquele momento,
ter esse controle emocional, ele é fundamental para um profissional de vendas. Então, se você é um bom profissional de vendas e você não tiver essas duas habilidades, você está fora do jogo, ou então em qualquer momento você não vai ser lembrado nem pelaquela empresa, nem por aquele cliente, e também o teu nome como vendedor vai ficar muito mal falado. Então, partindo desse princípio de que o vendedor precisa ter em alta, desenvolver essas duas habilidades, aí é que é importante você entender como é essencial você, profissional, saber vender. E aí eu vou falar sobre 3 aspectos principais no contexto da venda para que você, profissional de vendas, entenda que é importante você saber vender. O primeiro deles é falando sobre que venda é uma competência. Sim, assim como toda competência que precisa ser avaliada, precisa ser estudada e precisa ser desenvolvida, venda não é diferente. Venda é uma competência. E olha só que coisa interessante. Quando eu falo competência, é entender que o profissional de vendas que quer se destacar nesse mercado e quer ir mais além, nessa habilidade de desenvolver essa competência de venda, ele vai gerar muito mais influência, ele vai encurtar processos e ele vai ganhar muito mais aliados. Então, na sua profissão, veja a importância de saber vender. Na hora que você é alguém que gera muito mais influência, ou seja, você vai conquistar muito mais território. E aí, quando eu falo influência, estamos vivendo uma era digital, onde também você precisa influenciar no digital. Então, o teu negócio precisa ser visto. Tudo é influência. Poxa, que bacana, eu gostei muito daquele contador, daquele arquiteto, eu gostei muito da forma daquele vendedor se vende. Então, isso gera influência. Então, esse é um ponto importante. E outro ponto que falei é encurta processo. Ora, se você sabe que aprendeu a encurtar processo por conta dessa influência, você vai economizar muito mais dinheiro, porque o que você faria em 1 mês, 2 meses ou talvez 6 meses, você fez ali em 1 semana, 2, porque você encurtou o processo e aprendeu a trabalhar melhor com um processo mais curto. E por último, você ganha muito mais aliados. Olha que coisa bacana, ganhar aliados, gente, não é algo apenas para que você conquiste para você ter algo, não, mas ganhar aliados são pessoas que possam mostrar que jogam com você, porque você é alguém aberto, você é alguém com a mentalidade que é aberta. Então, eu conheço um empreendedor que ele se destaca bastante nessas habilidades. Ele é alguém que ganha tantos aliados e o negócio dele cresceu de tal forma que ele em si é uma influência, ele em si conseguiu encurtar muitos processos e ele é um cara muito acessível. Eu escuto também muitos vendedores dizendo: poxa, o cara cresceu, o cara tinha uma loja, agora ele tem 2, 3 e o cara é difícil demais de encontrar, o cara agora parece que é um rei. Ora, a gente encontra demais pessoas assim, e essas pessoas, elas estão cada vez mais se afastando, porque nós precisamos estar ganhando cada vez mais aliados. Se eu cresço, aí é que eu preciso sim ganhar aliados. Por quê? Porque naturalmente eu entendo que para crescer eu não consigo crescer sozinho, então esse é um ponto fundamental. Então você também, como profissional, precisa entender isso. O segundo ponto é entender que venda é processo, não tem como fugir disso. Vender é processo. Eu falei agora que vender é uma competência. Ora, vender sim é uma competência. Mas escuta aqui comigo, se competência é o saber desenvolver e observar, na hora que eu entendo que eu preciso incluir processo na minha empresa, com os meus vendedores, eu entendo que existe começo, meio e fim, mas isso não é engessado, tá? Isso não é engessado. Na hora que tem começo, meio e fim, eu aplico isso e eu começo a ver os resultados. Olha, nesse cliente eu apliquei dessa forma, funcionou. Nesse cliente eu apliquei dessa forma, mas eu precisei estender mais esse processo e funcionou. Isso é observação, Por exemplo, o cara que tem uma loja e aí você começa a atendê-lo. Daqui a pouco o cara tem 3 lojas ou 4. O processo mudou, você também tem que crescer com esse processo. Você lidava diretamente com o dono, agora você está lidando com um cara que compra. Mas você precisa crescer nesse processo, saber como lidar agora nessa nova mudança. Não perder, lógico, o contato com a pessoa que começou, mas você precisa aprender esse processo e desenvolver isso como uma habilidade. Então, venda é processo. E aí, independente da sua profissão, entenda que você precisa seguir sempre processos, até porque o mercado muda e também o comportamento do próprio consumidor também muda. E por último, vendas é ajudar. Ajudar o teu cliente a tomar um bom posicionamento, uma boa escolha. Mas quando eu falo em ajudar, eu não estou falando diretamente dizer que você precisa que o teu cliente
o que ele chegar, você despache exatamente o que ele pede. Não, não funciona assim. Porque quem ajuda, pergunta, quem ajuda, questiona, quem ajuda, confronta, quem ajuda, orienta, quem ajuda, também consegue desenvolver. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma vez que eu fui comprar uma torneira para cozinha, para minha cozinha. E aí cheguei diante de um profissional, já tinha escolhido a torneira. E aí cheguei diante do profissional de vendas e aí falei para ele, ó, acabei de escolher aqui, eu só queria saber aqui em relação ao valor, se é isso mesmo. Só fui perguntando algumas perguntas finais já para me dirigir ao caixa. Até que ela disse, onde é que você vai utilizar a sua torneira? Eu disse, na minha pia de cozinha. E ela disse assim, essa torneira ela não serve. Eu disse, como não serve? Porque de fato eu vou colocar ela na mesa, né? Ela não é colocada na parede, ela é na mesa ali da pia e eu vejo que essa torneira aqui chega. Ela disse assim, você pode colocar assim na sua pia, mas você não vai ficar satisfeito. E ela explicou o motivo, porque essa torneira ela não tinha mobilidade, né? E quem não gosta de uma torneira que tenha mobilidade? Bom, ela custava 60% mais caro a que ela ofereceu. Mas aí eu fiz a minha avaliação, poxa, vale a pena realmente esse 60% mais caro, porque eu vou ter muito mais mobilidade, isso é valor, isso agrega valor. E ela realmente me confrontou com esse pensamento, até que eu disse, poxa, de fato eu vou ter muito mais dificuldade se eu não tiver uma torneira que tenha mobilidade. Enfim, todas as vezes que eu olho para essa torneira em casa, eu lembro dessa abordagem dessa vendedora e fico muito feliz por isso, porque eu decidi escutá-la, eu decidi também em receber esse confronto. Lógico, tem cliente que não gosta e não quer, mas esse cliente vai pensar de forma diferente, vai chegar e dizer assim, poxa, por que eu não escutei aquele vendedor? Então fica aí essa dica, né? Você precisa ajudar e nem sempre ajuda é só despache, é só sofrer uma compra, mas é ajudar ao cliente a decidir a melhor opção. Por isso e tudo que eu falei, há sim a grande importância de você, profissional, independente do que você atua, saber vender. Grande abraço, não esquece aí de dar o teu like, de se inscrever e acelera, porque a venda não para.